Retomando então a conversa de peso de hoje com o secretário de Segurança da cidade de São Leopoldo, Carlos Roberto Santana da Rosa. É isso mesmo, né? Isso. Se falar Carlos Roberto, só Carlos, o pessoal normalmente não vai conhecer, conhece por Santana, né? Esse nome de guerra, dá para se dizer assim, começou quando tu entrou na polícia ou já vem de antes? Começou no jornalismo. No jornalismo, né? Isso. E por uma questão, eu tinha uma colega no VS chamada Cleida Steinmetz. Está no Canadá, vive no Canadá hoje. Que maravilha. E a gente costumava colocar no jornal, como eu tinha uma página de polícia, a primeira matéria que abria a página tinha o nome completo, quer dizer, o nome completo, o meu nome, né, Carlos Santana, e depois nas outras CS, né? E aí, bom, como ela tinha as mesmas iniciais que eu, verdade. Isso acontecia na página dela, eu não lembro qual era a editoria que ela trabalhava, mas também fazia assim, mas quem é o CS? Daí começou esse negócio de Santana. Não, Santana é o Santana, outra coisa. Vamos identificar. Né? O sobrenome dela é origem alemã. E aí ficou Santana, e aí, veio. Quando eu entrei na polícia, isso já era. Já era Santana. Santana. Que maravilha. Santana, justamente, tu falaste no primeiro bloco, contou um pouquinho da vida pessoal, mas já também falando da atividade na área da segurança pública. Nesse início de mandato, em 2005, os 6 primeiros anos, como é que tu recebeste a Secretaria de Segurança de São Leopoldo? Como é que estava a segurança pública naquele momento? Naquela época? Isso, naquela época, anos. Né? A secretaria estava sendo estruturada, né? Eu fui o primeiro secretário. Mas a segurança pública era muito complicada. Eu tenho manchetes de jornais daquela época aqui da região. São Leopoldo era o primeiro município em tudo no estado. Infelizmente. Né? Infelizmente. Era o primeiro. Não era para coisas boas. Isso. Quando eu digo primeiro em tudo, nessa minha área, na criminalidade. Né? Era o município com o maior número de roubos de veículos no estado. Era um município com o maior índice de violência contra a mulher no estado, inclusive crimes graves como estupro. Né? Então tinha homicídio, se não era o primeiro, era o segundo ou terceiro. Né? Então tinha, e aí nessa realidade, a gente tem que implantar uma nova forma de fazer política de segurança pública, né? Ou política pública de segurança, que é trabalhar com a prevenção, que é trabalhar com a disputa mesmo desses jovens para que eles não participem das dinâmicas criminais de uma determinada comunidade. E era uma coisa nova, absolutamente nova. Infelizmente, ainda hoje é novo para algumas pessoas que não entendem isso. A Guarda Municipal é um órgão relativamente novo, né? Na cidade de São Leopoldo. Sim. Tem alguns anos só. Ou seja, não se tinha essa cultura, como você disseste no primeiro bloco, do município ser agente de segurança. Exatamente. E mesmo quando ela começa, que as guardas têm previsão constitucional da Constituição de 88, né? Mas mesmo quando elas começam a trabalhar, tirando São Paulo, que era uma outra coisa, mas aqui no Rio Grande do Sul é apenas para proteção, que é o mandamento constitucional, proteção de bens, serviços e instalações públicas municipais. Só isso, né? Vai cuidar do patrimônio. Hoje não. Hoje as guardas estão na rua, a Guarda de São Leopoldo tem também atribuição de fiscalização de trânsito, né? Então, e andam na rua fazendo a prevenção social à violência e à criminalidade. Diariamente tem intervenções na violência, inclusive com prisões em flagrante. E é importante, há poucos dias eu conversava lá com o nosso amigo Rigoli, e ele contava que ali em frente à prefeitura, ele e colegas evitaram já algumas vezes assaltos. Várias vezes. De pessoal, né, na parada de ônibus ou passando por ali tentar assaltar, e eles, como agentes de segurança, foram lá e evitaram o assalto, porque conseguiram agir de forma rápida e estavam ali. Algo que se fosse esperar pela Polícia Militar, porque a brigada hoje não tem um efetivo... Tem muitas outras exatamente, não teria como. Então demonstra a importância dos agentes de segurança pública municipais. É verdade. E ali, especificamente no caso de São Leopoldo, tem a rodoviária próxima também, ali, né? Que já é um onde local, tem um fluxo de pessoas, entra e sai da cidade. Como qualquer média e grande cidade do país, tem os seus problemas sociais no entorno da rodoviária, e a prefeitura está do lado. Bom, e para ti agir nessa segurança pública em São Leopoldo, implantar essa nova visão de que realmente o município tinha que fazer parte da segurança pública, como é que foi aceito no início? Tu disseste que teve uma certa resistência, uma certa dificuldade, tem até hoje, como a gente estava falando, mas o pessoal aos poucos foi entendendo que era importante ter o município participando da segurança pública? Sim, sem dúvida. E, na verdade, não foi só uma situação de convencimento da população. Nós mesmos tínhamos que saber o que era isso. Né? Eram entender as atribuições. Exatamente. Eram raríssimos os modelos, alguns não serviam,
porque, como eu digo, São Paulo, que estava na vanguarda nessa época, muitas vezes faziam atividades de substituição às polícias. As guardas eram verdadeiras polícias, que também achamos que é incorreto, né? As guardas têm as suas atribuições, têm como agir sem, de maneira nenhuma, avançar sobre atribuições, por exemplo, da Polícia Militar, que nos é mais próxima, ou mesmo da Polícia Civil. Então, nós também tivemos que construir essa realidade, né? Além de falar para as pessoas e convencer as pessoas da importância desse tipo de serviço. E até hoje, na verdade, a gente ainda faz isso. As pessoas confundem a atividade de guarda municipal com as da Polícia Militar, que em algum momento trabalham no mesmo objeto, no mesmo local, com as mesmas coisas, mas é diferente, né? A Brigada Militar tem outras atribuições e a guarda, bom, exercita também, está na rua. Uma pessoa que pede socorro, pede ajuda e vê uma viatura, ela não quer saber quem é. Claro. E nós, ela quer que seja resolvido o problema dela. Isso, e o Estado, no sentido do poder público, né, tem que atender essa demanda da população, seja com a guarda, seja com as polícias, tem que fazer. Você fica nos 2 primeiros mandatos do Arivanazzi até 2011, né? 2010, 2011 eu fui para o governo. 2010 para 2011. E 2011 vai para o Estado. Daí. Isso. Retorna para o município agora no ano de 2017. Nesse ato aí de 6, 7 anos, o que mudou para te assumir o ano passado de novo? A segurança pública está mais complicada do que naquele primeiro momento que tu estivesse aqui em São Leopoldo. Porque muitos falam, né, do período ali do mandato do prefeito Moacir, que houve praticamente parou o município de São Leopoldo em vários segmentos. Como é que ficou a segurança pública nesse momento e como é que tu recebeste ela novamente? Ficou realmente bem diferente, muito complicado, né? Muito complicado, não houve investimentos na guarda, até porque não há hoje fontes de recurso, nem federais, que já teve, né? Na época do Pronace, foram 4 anos com investimentos de R$1 bilhão em segurança pública no país, né? Nós tínhamos 11 municípios aqui da região metropolitana, incluindo Porto Alegre, que trabalhávamos diretamente com o que eram chamados municípios Pronace. Nós tínhamos isso também. São Leopoldo, naquela época, estava na vanguarda dessa estruturação de políticas, até por ser o primeiro a ter uma estrutura maior, assim, funcionando objetivamente, de segurança pública municipal, e hoje não tem mais isso, né? Então nós tivemos que, ao mesmo tempo, recuperar a estrutura da guarda, né, com novas viaturas que estamos adquirindo. Nós não tínhamos nem contrato de manutenção das viaturas. Ano passado foi muito complicado. Nós fazíamos vaquinha entre os servidores ali da secretaria para comprar uma bateria, para colocar uma viatura na rua, e conseguimos equalizar isso. Estamos adquirindo novos carros. Uniforme para os guardas eles não tinham. Hoje qual é o efetivo da Guarda Municipal? 175 guardas. Já é um número considerável. É insuficiente. Claro. Mas sim, é um time bom. E vocês hoje atuam em toda a cidade ou tem alguns locais mais específicos? Toda a cidade. Né? Toda a cidade. E aí, mas pior do que não ter recursos, na minha opinião, pior do que não ter recursos federais disponíveis, que nós possamos apresentar projetos e buscar recursos, é não ter uma política de segurança pública. Isso faz mais falta. Né? Não ter uma diretriz que nós tínhamos na minha época anterior, uma diretriz federal, principalmente nessa questão de valorização da participação dos municípios na segurança pública, de valorização dos projetos de prevenção. Inclusive envolvendo a comunidade, né, Santana? É importantíssimo. Fundamental, fundamental. Nós estamos agora, inclusive, iniciando esse trabalho. O primeiro ano foi de reestruturação, né? Agora nós temos a segunda onda, que é nós aproximarmos muito mais da comunidade, trazer a comunidade para a gestão da segurança pública com o Conselho Popular de Segurança Urbana, para que as pessoas, a partir inclusive da divisão territorial do orçamento participativo em São Leopoldo, possam participar mais ativamente da gestão, fiscalizando, opinando, que afinal de contas elas são os destinatários, né? As destinatárias do nosso trabalho de segurança pública. Então é uma nova fase aí, e é o que tu diz, a participação popular é fundamental. A democratização das relações políticas da prefeitura, da gestão municipal, fazendo com que a população, estimulando até, induzindo até a população a participar dessas questões de segurança pública é fundamental. E é importante, né, que o povo em geral, a população em geral, entenda que o agente de segurança, seja ele o municipal, o estadual, a polícia militar, enfim,
eles estão ali para apoiá-lo, para ajudá-lo, para atender a necessidade e também para receber demandas, enfim, o que for. Eu acho que é bem por aí, tem que existir essa troca de forma natural, não, porque muitas vezes, como você disse lá no início, existe uma resistência até. Então hoje tem que ter essa troca de informações, essa participação da população, isso é importantíssimo. É fundamental, tocasse num ponto que é fundamental, inclusive em relação às polícias. Né? Essas instituições que trabalham com segurança pública, sejam polícias federais ou estaduais, seja a Guarda Civil Municipal, no caso de São Leopoldo, são garantidoras de direito. Mesmo quando pareçam atuar quase que exclusivamente na repressão, elas estão fazendo isso ou devem estar fazendo isso para garantir direitos. É a única justificativa da existência dessas instituições. Né? E no caso da Guarda Municipal, desse policiamento, e não falo em polícia, mas do policiamento de proximidade, do policiamento comunitário, ela muitas vezes é o primeiro ponto de acesso do cidadão, que não quer eventualmente um problema, não tem eventualmente problema de segurança pública, mas ele quer saber da saúde, ele quer saber como é que ele marca uma consulta, onde é que, em qual unidade de saúde ele deve se dirigir com o problema dele. E o guarda tem que ter essa autonomia e esse conhecimento para prestar esse serviço para a população, né? Para resolver problemas da população, fazer com que ela tenha na sua plenitude o exercício de direitos, ou seja, que ela exerça a sua cidadania na plenitude. Isso é um papel da Segurança Pública Municipal e também da Guarda Civil Municipal. E o que temos de planejamento dentro da tua secretaria para frente agora, para os próximos anos? O prefeito Ari Vanazzi tem mais 2 anos ainda de mandato e, né, tem a possibilidade de uma continuidade ainda. Então, o que se tem de projetos, enfim, algo que possa integrar ainda mais a comunidade, algo que vá ampliar, de repente, essa rede da Guarda Municipal? Nós trabalhamos com 4 grandes eixos de gestão estratégica. Um é esse que nós já conversamos, da participação popular e do controle social, né? Com o conselho, organizando as populações no bairro para que elas participem da gestão. Outra questão é o que nós chamamos da informática, da tecnologia, de informação e comunicação, da gestão do conhecimento, né? Que é trabalhar com estatísticas, com planejamento, termos dados qualificados sobre segurança pública, esses dados nos possibilitando fazer diagnósticos precisos da realidade. A partir desse diagnóstico, nós estabelecermos ações, como nós vamos fazer os nossos projetos, os nossos programas, como nós vamos agir na segurança pública, buscando a redução de índices e o monitoramento disso tudo. É o segundo grande eixo, o pilar, né? É a gestão do conhecimento. E não há aqui hierarquia, eu estou falando, eu tenho que falar um de cada vez, mas essas coisas acontecem paralelamente. A Guarda Civil Municipal, com a sua reestruturação, com a sua adequação, com equipamentos, né, a formação tanto comunitária, como eu falei, de conhecimento desses guardas a respeito da estrutura do município e dos serviços oferecidos, como também, por que não, do uso da arma com capacidade, com formação, qualificação do agir da Guarda Municipal, é o terceiro eixo. E o quarto eixo é a prevenção comunitária. Nós temos um departamento de política de segurança cidadã, que isso foi totalmente abandonado na gestão anterior. Nós não tínhamos, a secretaria era a Guarda e a Guarda era a secretaria. Sim. Nós temos que organizar, fizemos isso durante o primeiro ano e agora colocar projetos na rua no sentido de qualificar essa relação com a comunidade e o objetivo maior é trabalhar com os jovens, como eu disse, afastando-os dessas dinâmicas de violência, né, e garantindo, ao fim e ao cabo, a redução da vulnerabilidade das pessoas à violência, fazer com que a população não só se sinta mais segura, mas esteja mais segura, e isso é feito em parceria principalmente com a assistência social, com a Secretaria de Educação nas escolas, né? Com a criação de grêmios estudantis, empoderando os estudantes, né? Com a Secretaria da Saúde temos muitos projetos, inclusive vamos inaugurar um centro de atendimento. Essa integração é importantíssima nessa tua. Na minha área, ela é fundamental. O prefeito Ari Vanazzi fala isso desde o início, entende? Nós temos que transversalizar as políticas, nós temos que fazer. E na minha área, sem o apoio dessas secretarias, que ainda que continuem lá desenvolvendo seus projetos de saúde, de educação, cumprindo as suas atribuições, mas façam isso também com um viés de segurança pública no sentido de reduzir a vulnerabilidade desses jovens à violência e à criminalidade. Para encerrarmos, o pessoal que quiser procurar o Santana,
ou trazer essas demandas que normalmente ocorrem. O pessoal quiser conversar, dar um abraço no Santana, ou o pessoal da Secretaria Pública, como é que faz para ter esse contato? Nós temos um e-mail, segpublica, segpublica, @sãoleopoldo.rs.gov.br. Vamos repetir, segpublica. Segpublica, @sãoleopoldo.rs.gov.br. Pode entrar em contato comigo e por telefone, 2200-0621. 2200-0621. 21 é o telefone da Secretaria, né? Toca direto Secretaria, no gabinete. ela fica ali no Triângulo. Isso, no Triângulo, bem exatamente. No Triângulo, exatamente. Um ponto central de São Leopoldo. Saldanha da Gama, isso, bem localizado. Posso te agradecer pela presença, Eu que disponibilidade. Parabéns pelo trabalho e sucesso ainda maior daqui para frente. Obrigado para ti também, estamos às ordens. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o secretário de Segurança da cidade de São Leopoldo, Carlos Roberto Santana da Rosa, ou simplesmente Santana, né? Como ficou conhecido por Santana, vai ser assim agora até o final da vida. O Conversa de Peso volta no próximo programa para Fone Filhos. Grande abraço a todos.